bem, amada igreja, continuamos na nossa série de mensagens sobre a Palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, na mesa do Senhor que nos lembra quem? Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o doador da vida, Ele é aquele que se doou por nós na cruz do Calvário. Ele é a razão pela qual estamos aqui nessa manhã. Eu vou convidar os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Tamara, eu estou usando a normal, a ACF, tá? Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler de 1 a 5, depois de 9 a 14. Evangelho de João 1, de 1 a 5. Diz assim: no princípio era o verbo. Deixa eu explicar uma coisinha aqui. Quando a Bíblia diz verbo, a tradução de João Ferreira de Almeida, na verdade a palavra usada no grego é logos. Cristo é a palavra. João Ferreira de Almeida assim dispôs na forma de verbo, por entender que o verbo é a palavra ativa, né? Quando a gente diz que alguém fez alguma coisa, a gente usa um verbo. Portanto, no princípio era o verbo, ou a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora o verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o conheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Senhor, fala conosco, nos alimenta nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, era inevitável que chegássemos ao seguinte ponto: a palavra de Deus é Ele, é Jesus. Ele é o Logos, a palavra perfeita, e tudo isso que foi dito aqui sobre Ele nos revela Jesus, sua obra, sua vinda, sua encarnação, que está aqui mais uma vez representada na mesa, mas nos revela muito mais além do homem que poderia ser visto ou tocado. Nos revela a essência divina dele, quando diz lá no versículo 1, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós cremos, o Jesus que está na Bíblia, ele é Deus. E por que eu disse o Jesus que está na Bíblia? Porque hoje, nessa nossa sociedade de consumo religioso, você tem um Jesus que encaixa em cada perfil de pessoa, em cada interesse. Não, o meu Jesus, ele perdoa. Então eu continuo errando na certeza de que o meu Jesus perdoa, ao invés de acertar a minha vida e pedir a Jesus que limpe o meu coração, que acerte a minha vida. O meu Jesus, ele é amor, se esquecendo de que o Jesus da Bíblia, ele é justo, e ele é justiça, e ele foi até a morte, e morte de cruz, para cumprir exatamente a justiça de Deus. Mas então, por que eu disse que o Jesus que está na Bíblia é Deus? Porque Jesus, de acordo com a turma que está aí fora,
Você tem um Jesus amoroso, você tem um Jesus perdoador, você tem Jesus, pasmem, absurdo. Já ouvimos essa frase, foi terrível. Jesus é travesti, sim. O Jesus deles aí, até travesti ele é. Ele só não é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Nós, porém, conhecemos o Jesus revelado, aquele que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E não é de hoje que estão tentando tirar de Jesus a sua divindade. Existem seitas pseudo-cristãs, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, que alteram a Bíblia. E se você for olhar a Bíblia das Testemunhas de Jeová, a Bíblia deles se chama Tradução Novo Tempo. E esse mesmo versículo na Tradução Novo Tempo diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. E o Deus lá da tradução deles é D minúsculo, tirando a divindade de Cristo, dizendo que ele estava lá, ele era o Jesus das Testemunhas de Jeová. Ele não é Deus, ele é um ser criado. Portanto, Deus só há um e Jesus não faz parte da Trindade. E tiram também a deidade do Espírito Santo, pois o Espírito Santo para eles não é Espírito Santo com letra maiúscula, mas é a força ativa de Deus. Tem muita gente aí com cara de crente, com jeito de crente, que anda com Bíblia, mas que na verdade está distorcendo a palavra, tirando a divindade que pertence ao Senhor. Os irmãos estão entendendo? Mas Jesus, o Jesus que a Bíblia nos revela, ele é Deus. Ele não é um Deus menor, um ser criado de grande poder, não. Ele não é o maior psicólogo que existiu, como quer dizer lá aquele médico que escreveu aquele livro. Não, ele não é um psicólogo, ele não é o melhor professor, ele é Deus encarnado. A palavra de Deus é Jesus, o Deus encarnado, nascido da Virgem Maria, que um dia morreu na cruz por mim e por você. Mas aqui também acabamos de ler que ele é Criador. Ele estava lá. E tudo que foi criado com ele. Nada do que foi feito sem que ele estivesse lá ativamente agindo. Se você se lembrar lá de Gênesis no começo, está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele é Criador. Jesus, ele é Criador. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo foi feito por obra dele, e sem ele nada foi feito. Se existem montanhas desse mundo, Jesus é coautor com o Pai dessas montanhas. Se existe um homem, Jesus é autor junto com o Pai dos homens, de todas as coisas. Ele é Deus. Ainda cremos nisso, meus irmãos? Jesus é Deus e ele é Deus Criador. Ele é, diz aqui também, o doador da vida. Ele era a vida. Está no versículo 3. Aliás, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E ele vai dizer novamente, aqui mesmo em João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Jesus não conhece o caminho da vida, Jesus não aponta o caminho da vida, Jesus não acha que o caminho da vida passa por aqui ou por ali. Jesus diz, eu sou a vida. Ele é a vida. Sem ele só há morte, trevas, destruição, para citar um termo científico, entropia. Ele é ordem no caos. Ele é Senhor, ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores.
E a Bíblia acabou de dizer, acabamos de ler no versículo 4, que Ele é a luz dos homens, e aqui no versículo 9, complementa, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Meus irmãos, tudo, a Bíblia nos aponta de capa a capa para um nome. Que nome é esse? Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. O centro da Bíblia. Lá em Gênesis, na queda do homem, Deus já fala para a mulher: a serpente picará o calcanhar do teu descendente, mas ele esmagará a tua cabeça. Que descendente é esse? Jesus. Davi prefigura Jesus. Moisés prefigura Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento é a apresentação, por assim dizer, é a apoteose. É o momento em que Deus apresenta o seu Filho ao mundo. E poderíamos esperar que Ele apresentasse o Filho dele da forma mais pomposa e suntuosa. Por que não desceu do céu junto com aquele coral de anjos naquela noite, né, pastor irmão? Poderia. Talvez fosse melhor aceito. Mas aprova o Senhor que o Filho do homem, Filho de Deus, também viesse na condição e na qualidade de Filho do homem. E Ele vem na qualidade de um filho pobre. Um filho pobre que nasce nas condições mais infectas possíveis, dentro de um estábulo. Que coisa! Num estábulo cheio de fezes de animais, com aquele cheiro de ovelha, carneiro, bode, cavalo. Foi ali que o Filho de Deus nasceu. Mas isso não impediu que os céus irrompessem em alegria naquele dia, que os anjos cantassem: glória a Deus nas maiores alturas, paz aos homens a quem Ele quer bem. Ele era a luz, e os anjos, os próprios anjos do céu, fizeram questão de dizer que ali estava a luz do Senhor. Ele é a luz em meio às trevas pecaminosas desse nosso mundo. Ainda agora mesmo conversava com uma irmã que dizia, lá na família dela, ela dizia: lá na minha família, eu sou a luz ali em meio às trevas. Mas que luz é essa? Essa luz veio dela mesma, ela brilha? Não, ela reflete a luz que vem de Deus em Jesus. Jesus é a luz do mundo, e sabe o que Ele disse para mim e para você? Vós sois a luz do mundo. Se somos e temos sido e temos mesmo de ser a luz do mundo, é porque primeiro Ele brilhou em nós. Assim como a lua não tem luz própria, mas uma lua cheia ilumina uma situação, um lugar escuro, da mesma forma nós, refletindo a luz dele, como a lua reflete a luz do sol, nós somos capazes de quebrar as trevas, ainda que de maneira imperfeita, porque imperfeitos somos, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Uma luz fraquinha que seja, vai iluminar as mais densas trevas, vai permitir que aquele que está navegando veja o farol e então se dirija para longe dos rochedos. Os irmãos já pararam para pensar que a gente não precisa do sol brilhando necessariamente para poder se guiar? Com pouca luz à noite, um farol, os navios conseguem se desviar do perigo. Com boias que piscam uma luzinha de vez em quando, os barcos sabem para onde ir. Meus irmãos, o problema é que a gente às vezes está preocupado em querer ser Jesus, ter um complexo de Messias. Não, mas é que eu sou a luz, então a gente fica se cobrando. Meus irmãos, entrega na mão de Deus, diz: Senhor, eu sou imperfeito, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou fraco, mas Senhor, brilha a tua luz em mim, porque eu não sou trevas. As trevas precisam ver a tua luz brilhando em mim. Por fraco que eu seja, me usa.
me abençoa, me ilumina. E sabe de uma coisa? Acabei de falar aqui, Ele é a luz. Não é você que vai brilhar, é Ele. Ele vai brilhar, você vai refletir essa luz. Ele é a luz que brilha em meio às trevas pecaminosas desse mundo. E sabe do que mais? Isso também vai provar que Ele é Deus. Pastor, o fato de Jesus ser luz prova que Ele é Deus? Sim, porque se abrirmos a nossa vida em 1 João, aí a primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 5, João vai dizer o seguinte, que sabemos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se Jesus é a luz dos homens, e se Deus é a luz e nele não há trevas, segue-se, portanto, que Jesus é Deus. É mais um ponto a provar a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, aqui os versículos 10 a 14, vou reler 10 a 14. Estava no mundo, veja bem, esta luz estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, já falamos que Ele é Criador, e o mundo em densas trevas não o conheceu. O mundo não quis ter parte com a luz, veio para o que era seu. Especificamente aqui duas coisas: o que era dele, o mundo que ele criou, e os homens, especificamente os homens da tribo do povo hebreu, do povo judeu. Eram seus, eram um povo escolhido, um povo que tinha a palavra, a revelação, mas os seus não o receberam. Ele veio apresentar a mensagem de salvação. Ele veio apresentar-se como a luz do mundo. Mas sabe de uma última coisa? A sua vida e a sua apresentação não passam em brancas nuvens. Olha, uma vez Deus esteve aqui no mundo, na forma de homem, e é isso, passou, está tudo certo, vida que segue. Não! A sua vinda deixa uma marca indelével, e mais, a sua vinda exige uma resposta. Ninguém pode ficar alheio à presença de Jesus neste mundo. O que está escrito: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder que eles não poderiam ter sem mim. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque todos fomos feitos por Ele. Somos descendentes de Adão, feitos sim por Deus, mas não nascemos neste mundo na qualidade de filhos de Deus. Somos criaturas de Deus. O homem natural, ele é criatura de Deus. Mas aqueles que o receberam, aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e dizem: sim, eu reconheço que Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Criador e Redentor de todas as coisas. Ele deu o seu sangue na cruz do Calvário para que eu, pecador, pudesse ser salvo. Esse, diz a palavra de Deus, vai ser feito, vai receber poder de ser feito filho de Deus. Aceitar o dom gratuito de Deus, aceitar o Filho de Deus no seu coração, é o que faz de você um filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Graça é favor imerecido, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, muitos de nós aqui nessa manhã já fizemos essa decisão, olhamos para a cruz do Calvário,
e não vimos apenas um homem ali pendurado, sangrando até a morte, covardemente atacado pelo Império Romano. Não. Nós olhamos para a cruz do Calvário e vimos ali está o Filho de Deus. Até mesmo um dos romanos, quando ouviu Jesus clamar e expirar, ele disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Quantos hoje falham em enxergar o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Filho do homem, dado por nós na cruz do Calvário? Quantos olham para Jesus e tentam mudar as características, dizer: não, ele era um bom professor, ele era um bom rabino, ele talvez fosse um excelente psicólogo, talvez Jesus seja um líder religioso, mas não enxergam que Jesus é o Filho de Deus, a luz que pode iluminar as tuas trevas, o teu coração, a tua mente, e fazer mudar a tua vida. Se você não crê nisso, pelo menos olhe para os exemplos que você conhece. Eu sei que você conhece gente que andava nas drogas e mudou completamente a sua vida por causa de Jesus. Eu sei que você provavelmente conhece alguém que bebia, que vivia numa vida dissoluta, que não conseguia parar com uma só mulher, mas que foi virado. E Jesus mudou aquela vida, mudou aquele caminho. E aquele caminho antes, que a gente até brinca da música do homenzinho torto, né? Um homenzinho torto, andava no caminho torto, morava numa casa torta. Um dia ele, a Bíblia achou, tudo que era torto, Jesus endireitou. Você e eu conhecemos gente assim, que vivia essa vida torta, e era feliz daquele jeito torto, feliz a própria maneira de dizer, mas que agora diz: não largo meu Jesus por nada. Ele morreu para que eu tivesse vida. Ele veio, a luz iluminou as minhas trevas, e as trevas saíram, e agora eu só quero luz na minha vida. Eu tinha um coração de pedra, hoje eu tenho um coração de carne. Eu tinha morte na minha vida, e hoje eu tenho vida. Eu tinha trevas, hoje eu tenho luz. Eu era perdido, e agora eu sou salvo. Eu andava completamente desnorteado por esse mundo, hoje eu sei para onde vou. Tudo isso por causa do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ele veio, ele se deu, ninguém tirou a vida dele, ele se deu. E nessa manhã nós vamos celebrar a sua vinda e aquilo que ele fez no passado por nós, aquilo que ele tem feito ainda hoje em muitas vidas. Porque Jesus, quando entra na vida do homem, é para mudar tudo. E vamos também celebrar a nossa viva esperança daquilo que ele ainda fará no dia em que ele vier, montado sobre um cavalo branco, tendo escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o nome pelo qual cavalga é Verbo de Deus. Jesus veio, morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, deixou para nós uma lembrança disso tudo aí. Mas não tardará um dia em que ele virá e ele voltará para buscar os que são seus. Se você nessa manhã ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, meu querido, seja hoje o dia de você meditar, entregar ao teu coração a esse Jesus. Se você, ao contrário, já entregou, tem a sua vida, mas diz: poxa, pastor, eu ando desanimado, eu ando triste, saiba que Deus não desiste de você. Deus continua sendo Deus, a luz continua brilhando. Jesus é a luz dos homens. Ele não vai deixar trevas nenhuma tomar conta de você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que essa mensagem entre e faça a obra nos corações aqui nessa manhã. Que o Senhor, meu Pai, faça com o Teu Espírito Santo aquilo que nós não podemos falar. A Tua palavra foi pregada, que corações sejam mudados, transformados, desafiados a deixar o próprio egoísmo, as próprias trevas e entregar-se a Jesus. Que aquele meu irmão, minha irmã que anda desmotivado, entristecido, chateado com a vida cristã, que seja um momento também de retomada,
de olhar para Jesus novamente e dizer: vou caminhar mais uma milha, a luz não se escureceu, a luz continua brilhando, e eu hei de caminhar até que Ele venha. Nos abençoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.